Saudações. Ontem foi um dia interessante. Na verdade, foi um dia muito didático. A Ucrânia atacou a Polônia com um S-300, acertou um paiol, né? Matou 2 pessoas. E muito provavelmente, com o apoio, não sei se consciente ou inconsciente, do prefeito da cidadezinha, decretou, foi a Rússia. E aí, acho que no minuto seguinte, Lituânia, Nossa Senhora, vamos nos solidarizar, artigo 5º, a mídia do mundo inteiro, artigo 5º. A Rússia, calmamente, não fomos nós. Fez uma negação mais parecida com a negação plausível do que com uma negação veemente. Ou seja, ela não demonstrou medo, preocupação, não fomos nós, o risco não é nosso. E de fato não era, os ucranianos foram muito juvenis. Eles usaram o S-300, é um míssil de fabricação russa sim, mas a Rússia não usa ele faz tempo, porque ela usa o S-400, o S-500 e se for necessário o S-550. Ela não vai usar um armamento ultrapassado. E aí tem outra questão. O S-300 só alcança 150 km. Não existe nenhum ponto da Rússia que está a 150 km da cidade atingida. Foi atingida perto da cidade ucraniana de Lvov. Não tem nenhum ponto na Rússia a 150 km. Então só isso mata qualquer possibilidade que o ataque realmente tenha sido feito pela Rússia. Como os ucranianos não pensaram nisso? Quer dizer, que povo burro! Mas a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que a Rússia, ela não demonstrou medo na hora nenhuma, não fez nenhuma declaração grandiosa, ela fez a negação plausível, que normalmente os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, usam quando estão mentindo. Sabe, ela não foi veemente, não fez nenhuma declaração espalhafatosa, mesmo com a notícia de que, oh meu Deus, a Polônia foi atacada pelos malvados russos, tem ocorrido no mundo muito rapidamente. Certa mídia ficou ensandecida. A OTAN vai acionar o artigo 5º. Deixa o mestre Leider falar aqui uma vez sobre isso. O artigo 5º já foi acionado quando terroristas sauditas, com financiamento saudita, sob a liderança de um saudita, Osama Bin Laden no caso, atacaram as Torres Gêmeas, os Estados Unidos acionaram o artigo 5º contra o Iraque e o Afeganistão. Claro, né? Não ia ser contra a Arábia Saudita. Na época, todo mundo se solidarizou. Oh meu Deus, que maldade, quanta ruindade, que coisa sem coração. Mas quem entrou na guerra da OTAN do lado dos Estados Unidos foi basicamente o Reino Unido, se não me engano, a Polônia e Portugal. Só 3 países da OTAN de fato entraram no conflito. Correto? E isso ilustra o ponto que eu quero destacar sobre o tal artigo 5º, que eu já até publiquei um vídeo sobre isso. O artigo 5º, diferente que esses idiotas falam, que tem muita gente desonesta na imprensa e nesses canais irresponsáveis de YouTube, de Telegram, que fica falando groselha, o artigo 5º, o artigo 5º só obriga os países a reagir, como dizem os espanhóis, reacionar. Essa reação pode ser uma nota de repúdio, como se fosse uma autoridade brasileira. Essa reação pode ser mandar flores. Essa reação pode dizer que não vai fazer porra nenhuma. Está dentro do artigo 5º. Então, a ideia de que o artigo 5º obrigaria os países a entrar na luta do lado da nação atingida é burrice, é desinformação e é desonestidade. Repito,
O melhor exemplo de quando o artigo 5º foi invocado foi durante o ataque saudita às Torres Gêmeas. Certo? É só olhar quais países da Europa, da OTAN, realmente participaram do esforço de guerra dos Estados Unidos. Inclusive mais países de fora, por exemplo, a Austrália. A Austrália não é da OTAN. E entrou na aliança militar ilegal, né, porque a ONU aprovou, contra o Afeganistão e o Iraque. Certo? O melhor exemplo. Então, essas groselhas que eles falam, nossa, gente, sério, de verdade, que povo desonesto. Alguns eu acho que falam por burrice mesmo, por preguiça. É só ler o artigo 5º. Só ler. Está à disposição. Está em inglês? Ok. Mas usa um tradutor automático. Certo? Pronto. É só ler. A incrível preguiça das pessoas. De quem se diz jornalista. Por isso que eu falo. Não é nem tanto um caso de burrice ou um caso de preguiça. É um caso de desinformação proposital. A ideia é realmente desinformar. A ideia é realmente enganar. Certo? Esse é o ponto. Agora, a questão central, na verdade, não é essa. Que a imprensa mente, manipula, engana, que esses canaizinhos de merda, com perdão da má palavra, só falam groselha e não são confiáveis, é coisa que a gente sabe. É coisa que a gente é careca de saber. Só enganado quem quer. A questão aqui é outra, a reação da Rússia. Os russos não mostraram desespero. Muito pelo contrário. Eles foram praticamente lacônicos, nós não fomos nós. Pronto. Tipo assim, achou ruim? Tá achando que foi nós, Polônia? Cai dentro, minha filha. Cai dentro. O que a Polônia fez? Em pouco tempo o Mickey lá, Donald, sei lá, oh, não pode ser assim, a gente tem que ser cuidadoso com as palavras, né? Não vamos nos pronunciar oficialmente, ou seja, peidaram na farofa. E por que os ucranianos fizeram isso? Por que os poloneses fizeram isso? E por que a OTAN peidou na farofa? Então vamos lá. Ontem foi o dia em que houve mais ataques aéreos da Federação Russa contra a infraestrutura energética ou a infraestrutura de qualquer tipo desde o início do conflito. Foram mais de 100 mísseis somente ontem. Algumas cidades ucranianas ficaram 100% sem energia elétrica. E aí elas vão servir de exemplo pedagógico por o que acontece com a cidade que fica sem energia durante o inverno, porque não é questão só de ficar sem energia. É que o inverno ucraniano é brutal, muito frio. E ficar sem energia também significa ficar sem água. Ficar sem energia e sem água significa ficar sem assistência médica. E eu vou dizer uma coisa para vocês, em qualquer tempo, ficar sem água, sem energia, sem assistência médica é horrível. Agora, numa época de guerra, aí, meu irmão, minha irmã, aí a coisa encrespa. Então vai ser muito pedagógico. A Kiev também foi severamente atacada e está muito próximo daquele limiar de 10% que a gente vem falando, abaixo do qual a vida se torna, na prática, impossível. E eles terão que desocupar a cidade. Salvo engano, foi Jotomir, a cidade ucraniana, que ficou 100% sem energia. Porque os russos, espertamente, eles não estão atacando as usinas hidrelétricas, não estão atacando usinas termoelétricas, pelo menos não do lado que provavelmente eles vão anexar. Porque eles teriam que reconstruir isso, leva anos. Eles estão atacando as torres de distribuição. Eles estão atacando os transformadores de 330 kVA. Certo? Coisas que, caso você tenha o equipamento, é fácil de substituir. Por que caso você tenha o equipamento? Porque a Ucrânia não tem. Nem a Europa. Certo? Então, para eles, quando terminar o conflito, reconstruir vai ser de boa, tranquilo. Eles estão pensando no futuro. E ontem foi um dia que, nossa senhora,
A Rússia resolveu sentar a borduna sem medo e sem dó. Kiev agora, que estava a centímetros, agora está a milímetros da necessidade de ser evacuada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, espera aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Evacuar uma cidade de 3 milhões de habitantes, mas habitada atualmente por 2 milhões, é uma tarefa monumental. Até porque, para onde você vai levar tanta gente? Não cabe, vamos colocar assim, na Ucrânia. A Ucrânia já está no colapso demográfico. Eles vão ter que ir para a Europa, para a Polônia, levar o caos para a Europa, no auge do inverno, no momento que eles estão sofrendo pesadamente. Encher esses países de ucranianos. Vai ser uma ótima oportunidade para testar a teoria de que os europeus realmente amam os ucranianos e estão dispostos a se sacrificar por eles. Vai ser uma oportunidade muito interessante para os políticos europeus testarem o amor que a população deles devota para os ucranianos. Correto? É óbvio, eu estou sendo irônico. Vai ser o caos, vai ser a queda definitiva de muitos políticos. E os russos sabem disso. É uma ótima estratégia de guerra. Você não precisa matar. Você não precisa. Basta fazer o que eles estão fazendo. Desabilita, inabilita, torna insuportável. E aí outra coisa que vai acontecer. Com as pessoas deixando as cidades ucranianas no auge do inverno e indo pentelhar a Europa Ocidental, a OTAN, outra coisa que vai acontecer é que os ucranianos sempre recorreram a escudos humanos para fazer a guerrinha deles, a estratégia suja de batalha deles. Como eles vão recorrer a escudo humano se vai estar todo mundo fora? Como eles vão lutar em cidade que está desabitada? Porque uma coisa é defender uma cidade quarteirão por quarteirão. Mariupol mostrou que isso é possível. E mostrou as dificuldades que a Rússia teria nesse caso. Mas não vai ter gente para defender nenhum quarteirão. Eles vão estar fora de Kiev. Perfeito? Então, a estratégia ucraniana deu com os burros na água. Por isso o desespero foi tão grande que eles tomaram a medida estúpida de atacar a Polônia. Em resumo, para a Rússia, só uma palavra: grande dia foi ontem.